Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aqui no Prosa Bem. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez? Várias pessoas, né? Coisa boa, sejam bem-vindos, né? Tem alguém aqui que não conhece a doutrina espírita, veio só para conhecer hoje? Seja bem-vindo também. Que responsabilidade para mim agora, né? Imagine, né? Você não conhece eu falar agora sobre família na visão espírita. Mas bem, sejam todos bem-vindos, quem estão pela primeira vez, quem já frequenta a casa, outras casas, que se sintam acolhidos, né? Tanto pela família Prozebem, como pela família espiritual também, que aqui se faz presente. O tema que a gente vai falar é família, né? É um tema assim que toca muito na gente, porque todos nós temos em algum momento problemas em família ou com algum integrante no lar. E Emmanuel, ele foi muito feliz quando no livro Consolador ele diz, olha, a família é o educandário de almas, aonde se reúne para retificar ações penosas e odientas do passado. Por isso que em família tudo é muito mais aflorado, tudo é muito mais intenso, a mágoa é maior, a dificuldade de perdoar é maior. Qualquer palavra que se fala dói mais, porque existe já este sentimento do passado, mesmo que a gente não lembre, mas está lá em nosso perispírito e a gente sente e não entende. Eu lembro bem que uma jovem na evangelização, já contei esse fato aqui, se bem assim para mim, ela se culpando, olha a dificuldade dela. Por isso que é bom, o senhor que está conhecendo a doutrina espírita hoje, a gente buscar o conhecimento. O conhecimento, ele é muito libertador. Ele começa a nos auxiliar, a nos ajudar a olhar situações, talvez, que a gente tivesse uma atitude negativa, passar a ter uma atitude, um olhar mais fraterno e positivo. Certa vez o João chegou assim para mim, tia Jeane, meus pais são maravilhosos. Minha mãe, eu não tenho o que falar da minha mãe, muito atenciosa, sempre está dialogando comigo, sempre muito parceira. O meu pai, tia, ainda é melhor que a minha mãe, mas tem um grande problema. E eu estou me sentindo mal, me culpando. Já pensei até em suicídio. Eu perguntei o que foi. Quando meu pai se aproxima de mim, tinha uma repulsa tão grande que eu sinto, que quando ele me abraça, eu sinto dor no corpo e não entendo o que está acontecendo comigo. E ela fala, tia, ele é muito bom, não tem motivo para eu estar sentindo isso. E a gente vê aí causas de vidas passadas. Ela não tem a lembrança, o que aquele espírito foi na vida passada e que causou, talvez, nela esse medo, esse temor, esse ressentimento. E ele, hoje, na condição de pai, está fazendo o papel dele, desempenhando muito bem, retificando ações, talvez odientas do passado, mas esse espírito adolescente não entende o sentimento ainda que tem negativo por aquele pai tão bondoso. Repare que a situação é muito mais complexa do que a gente imagina. Por isso que é importante a gente desenvolver a sensibilidade de querer conhecer e controlar os nossos sentimentos negativos, os nossos impulsos negativos, quando estamos em uma discussão acalorada em família. Eu estava lendo aqui a frase, uma mensagem de Joana, que ela diz bem assim, eu trouxe para vocês, é do livro Constelação Familiar, acho que é o capítulo 23, eu vou até pegar o título para vocês aqui, acho que é Turbulências em Família, Turbulências Familiares. Eu vou ler só o finalzinho para a gente começar a comentar. Ela diz assim, o lar é, portanto, um educandário, no qual os exemplos penetram mais do que as palavras, ou coroam as vidas com os diamantes legítimos da verdade. Os pais
Veja a responsabilidade que é ser pai e ser mãe. Os pais são, desse modo, espelhos que refletem a imagem da realidade que sempre servirá de orientação para os filhos. Aí eu estava estudando, né, essa mensagem desse livro, eu disse, os pais que casam jovens têm essa orientação? Será que já despertou para essa responsabilidade? Às vezes não. Às vezes a gente vê pais maduros que não despertaram ainda para essa realidade. Que o filho está observando sua conduta, observando o que você fala. E nós, enquanto pais, enquanto mães, somos espelhos para os nossos filhos. Eu sempre digo que nem família, ninguém nasceu com diploma de pai, mãe, filho, avó, avô, tio. Todo mundo nesse laboratório, nesse educandário, estão aprendendo juntos. E aí ela continua. Quando os alicerces da família começarem a ser abalados por uma outra razão, numa convivência psicológica madura, os parceiros têm o dever de fazer uma pausa no distanciamento que insinua e buscar o caminho do meio, do diálogo honesto, do esforço pela recuperação da alegria do lar, da superação das dificuldades. Imagina a responsabilidade que é ser pai e mãe, né? Os líderes daquela família. Eu não falo líderes naquela questão assim, eu mando e devo ser obedecido. O Evangelho traz essa questão que os pais não devem ter esta conduta, este comportamento. Hoje, o caminho do meio mais fácil é o diálogo. Esclarecer aos nossos filhos, a quem convive com a gente, o porquê não deve fazer aquela escolha, as consequências daquela escolha, não dizer não pode. Porque a criança de hoje pergunta, e por que não posso? Os meninos de hoje são muito questionadores. E detalhe, eles não têm medo. Na época da gente, talvez tivemos uma educação mais repreensiva, assim, olha, não pode falar, é respeito, você questionar, está faltando respeito. E hoje a gente vê que não é questionar, não é faltar o respeito, mas é querer entender o porquê não pode. Então, quando a gente começa a tirar essa investidura, dizer, eu que mando aqui, mas eu digo, não, eu sou o pai, ou eu sou a mãe, eu sou avô, ou eu sou avô. Mas mesmo com nessa hierarquia, eu preciso ter a humildade da prece que nossa irmã fez, da prece, ter a humildade de entender. Ele está precisando de mim. E eu preciso descer um pouco meu orgulho, permitir que a humildade invada a minha essência naquele momento, os meus pensamentos, as minhas palavras, como conduzir para fazer entender o que é melhor. Aquilo que a gente entende que é melhor, que às vezes não é. E aí, continuando, portanto, toda insinuação para aceitação dos pequenos delitos deve ser rebatida desde o primeiro momento, não lhe permitindo espaço mental nem emocional para a futura instalação. Enquanto a família prosseguir em harmonia, a sociedade crescerá em paz e elevação. Aí vou perguntar para os senhores, como está a sociedade hoje? Está tranquila? Está em paz? As pessoas estão calmas, se amando, estão fraternas? Hoje a gente, quando vai assistir um jornal, a gente percebe na rede social muitos problemas, pais que abusam de filhos, né? E tantas outras coisas, maus tratos, muitas coisas que a gente percebe. Então a sociedade não está bem. Por quê? Porque as famílias, que a célula menor, que reunida todas essas células formam uma sociedade, não está bem. E é meu dever, é o dever de cada um, cuidar da sua família. Às vezes é um filho que está aqui hoje assistindo a palestra. Então, esse filho hoje
tem essa responsabilidade de ter paciência com aqueles pais que ainda pensam diferente. Olha, minha mãe é assim, você fala, mãe, eu não concordo muito com o seu pensamento. Veja, se a senhora for por esse caminho, não é melhor? Aí minha mãe vai lá e falou, você está dizendo que eu estou errada? Eu sou mãe. Mãe nunca erra. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu tenho que seguir o que eles falam. Eu, mãe, mas o diálogo é bom. Ela já se ofende, porque é o pensamento dela. Ela já acha que ela não está servindo mais para nada, que o filho quer saber mais do que ela. Observe como é. Mas foi assim que ela foi educada. Então, o filho que está aqui hoje deve ter a paciência com esses pais e entender que na época que eles foram educados, foi assim que eles aprenderam. Os nossos avós foram educados pelos nossos tataravós em uma época bem diferente. E eu não posso partir para o embate. E aí, como é que eu vou conquistar a mudança? Com as minhas ações. Eu sendo mais carinhoso com os meus pais, com os meus avós. Quando eles estão mal-humorados, que cada um tem as suas demandas do dia a dia, a gente fazer um vídeo do mercador, não se ofender. Porque às vezes os pais tendem a descontar, sem querer, inconscientemente, nos filhos, os problemas do dia a dia. E a gente procura entender, poxa, eu acho que ele não teve um dia bem. E observe, quando o pai tem uma conduta dessa, uma mãe, logo depois vai lá dar um carinho no filho, um agrado, porque percebeu que extrapolou. Mas a gente desconta, geralmente, as nossas dores em quem amamos. Porque quem ama a gente não vai ter raiva da gente. A gente vai descontar em quem a gente não conhece? Não. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, essa humildade, que é o amor em ação, entender a limitação do outro, não, sem importar em que hierarquia eu me encontro, eu começo, enquanto ser em evolução, semear a paz no meu lar. Independente se eu sou filho, pai, mãe, tio, avô, avó, seja lá a hierarquia que eu me encontre. Percebe a nossa responsabilidade? E a gente quer terceirizar sempre para os pais, que deviam ser dos pais, mas às vezes os pais não têm essa maturidade ainda. Então, é importante a gente sinalizar. Olha, no meu dia a dia do meu trabalho, eu vejo muita coisa que me entristece e também que me ensina. Um exemplo, mãe que só quer a pensão do filho, que o pai dê a pensão, mas não quer que o pai tenha acesso à convivência com a criança. E a gente esquece que a criança, ela precisa o quê? Do afeto, do amor do pai e da mãe. A gente vê também no dia a dia pai que faz questão por R$ 10 na pensão, que quer que preste conta, brigando por dinheiro, por besteira, onde poderia querer buscar sempre mais o bem-estar daquele filho. Ficou com alguma mágoa na relação, rompeu, e essa mágoa vai levando para os filhos. E os filhos adolescentes, às vezes, têm que estar no caminho do meio, intermediando aquele pai e aquela mãe. Olha que terrível para um adolescente que não tem maturidade isso. Por falta de quê? De maturidade dos pais. Que rompeu uma relação, mas colocou nesse meio os seus filhos para intermediar. Então a gente falha muito no dia a dia e a gente não percebe. Evoluir não são grandes feitos, são essas pequeninas coisas que a gente está comentando aqui agora, que a gente falha e não percebe. E aí vem Joana de Ângeles mais uma vez e fala, que é desse próprio livro Constelação Familiar. O lar é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Minha fala é inicial. Aí ela diz, olha como ela orienta, aquele familiar que de certa forma inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros do clã, ele solicita sem o pedir compaixão e misericórdia, por cuja aplicação dos seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Ao invés da revolta,
e do desejo de esforço, que muitas vezes desperta nos demais integrantes da família, a caridade deve ser a reação, como bálsamo para aquele que oferece e bênção em favor a quem é dirigido. Vamos levar isso para o dia a dia. Imagina aquele filho trabalhoso que se mete em problema todo dia. Pega dinheiro emprestado, ajuda sem mãe saber porque fez muita dívida. Que entra no caminho do uso das drogas ilícitas. Que é mais respondão, que não quer estudar, seja lá qual for. Esse filho, esse espírito, ele precisa de mais atenção. É esse que precisa de mais atenção, compaixão, misericórdia, para tentar, com amor, conversando, dialogando, vendo as suas necessidades morais, ajudar a sair desse caminho de busca inconsciente para preencher os vazios, talvez, que ele sinta e não sabe como preencher. É isso que Joana está falando. E às vezes o que a gente faz? Vá mesmo, você vai sofrer, você vai... E a gente começa a falar tantas coisas pelo desespero. E a gente está mandando mais energia negativa para aquela pessoa. Observe como palavras têm muita força. E palavra de mãe, então, palavra de mãe, se a mãe bem soubesse, ela todo dia bendizia o seu filho. Todo dia mandava um pensamento positivo para o seu filho. Eu vou dar um exemplo para vocês, algo pessoal, eu não costumo falar. Certa vez eu me acordei, eu tenho um filho que é bem trabalhoso. Eu tenho a conduta contrária. Quando eu comecei a estudar, comecei a mudar minha conduta de mãe. E ele mora no apartamento dele, e certa noite eu me acordei, um coração aflito, pensando nele. Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Aí comecei o quê? A orar. Pedir a Deus proteção. Porque antes de ser nosso filho, é filho de quem? De Deus. Ele protege. Seria muita pretensão nossa, só que a gente quem protege mais do que Deus. Né? Deus confia seus filhos a outros filhos para direcionar, amar e tentar levar para o caminho do bem. Essa é a função dos pais. E aí, não obstante, eu liguei para ele de madrugada. Ele não me atendeu. Meu filho adora festa. Ele não me atendeu. E aí eu passei uma mensagem: filho, espero que esteja tudo bem. Sua mãe te ama. Conte comigo para tudo, mas para tudo mesmo. Ou seja lá o que ele estivesse passando, ele ia se sentir seguro, que ele sabia que tinha um refúgio. Eu não sabia o que era, mas algo ruim eu sentia que estava acontecendo. Passou uma semana, liguei para ele e disse: não, tudo bem, mãe, nada. Um mês depois, ele chega lá em casa: mãe, a senhora tem uma energia forte, pensa, descobre tudo, até dormindo, mãe. Eu não é não, meu filho, é porque é o amor. A gente se liga pelas energias, vibração. Então, quando acontecer algo que a gente ama, mesmo dormindo, o espírito não dorme não, a gente sente. E aí ele: mãe, eu estava na situação, eu ia morrer. Estava numa festinha, paquerando uma menina. A menina achei que era solteira. Daqui a pouco chega o namorado da menina, bota uma arma na minha cabeça. E eu tive que correr. Eu falei: ainda bem que eu não fiquei sabendo. Soube bem depois. E é essas situações que às vezes podem acontecer, e se naquele momento que ele me confiou a contar, eu fosse recriminá-lo, fosse falar um monte de coisa negativa, ele ia voltar a confiar em mim? Não. Mas para que eu tivesse essa conduta, eu precisei passar por um processo de reeducação. Porque eu não aprendi que ser mãe era assim. Deu para entender? Então, precisamos querer modificar o nosso comportamento. Porque o nosso orgulho fala: não, você tem que se pôr, você é mãe, tem que lhe respeitar. E a gente acha que o respeito, às vezes, é a gente impondo as coisas. Não. A sabedoria nos leva a dialogar, a conquistar a confiança. E aí tudo vai modificando. Então é isso que Joana de Anjos fala aqui. Aquele familiar, se é um irmão trabalhoso, que pega suas coisas sem pedir, ou tantas outras coisas mais graves,
É ele que você tem que dar mais atenção. É por isso que tem que se olhar. É fácil, Jeane? Não é não, gente. Falar aqui é lindo, não é fácil não. Mas o desafio de evoluir é isso. É a gente vencer as barreiras da nossa alma, os nossos ressentimentos, nossas mágoas, as nossas limitações e ir para o caminho do movimento do amor. Isso é evoluir. E eu não vou começar a evoluir se eu for boazinha aqui no Prosa Bem, não. Eu tenho que começar a ser melhor dentro do primeiro educandário, que é o lar. Depois, trabalho, que é onde a gente convive mais, né? A gente convive o dia todo, às vezes, no trabalho, mais do que até com a própria família. É outro educandário ali, que são pessoas, às vezes, difíceis, que é colocado no nosso caminho, para que a gente possa entender e desenvolver uma energia diferente. E depois as pessoas que a gente vai encontrando numa casa religiosa, no mercadinho, numa faculdade, mas precisamos o quê? Estar atentos. Eu vou contar uma história para vocês do capítulo 17 do livro Ação e Reação. O título é Dívida Expirante. O título já fala, né? A dívida reencarnatória desse espírito estava expirando. Ele já estava conseguindo o quê? No seu último estágio de evolução. Diz que Léo, na encarnação atual, ele nasce, mas ele tinha transtornos mentais. Esse livro, Ação e Reação, para quem não conhece, é a primeira vez, e quem não conhece a doutrina, é escrito, ditado pelo espírito André Luiz, e o médium é Chico Xavier. É uma coleção intitulada como a coleção Na Vida no Mundo Espiritual. Então, são vários livros. E um desses livros é Ação e Reação. Então, essa coleção nos fala, nos mostra como é a vida no mundo espiritual, as ligações, o porquê que a gente retorna com aquelas pessoas, o que aquela pessoa fez para a gente. Por isso que a gente tem, às vezes, aquela raiva, a gente não consegue ter afinidade. Então, essa coleção, Na Vida do Mundo Espiritual, ditada por André Luiz, nos ensina muito isso. E Léo, a história de Léo foi assim. Ele nasceu numa família muito rica, ele e o irmão, só que ele tinha transtornos mentais. E os pais desencarnam cedo e ficam os dois jovens. Como os pais tinham muito dinheiro, o irmão, que ele tinha outro, era muito ambicioso, avarento, gostava de dinheiro, faz o quê? Coloca Léo num chamado antigamente como manicômio. E deixa ela lá e usa a herança dele e do irmão. E se passa anos Léo lá, nesse chamado antes, que chamava manicômio, hoje não é mais manicômio. Quando o Léo começa a ter uma leve melhora, ele recebe alta e vai à procura de quem? Só tinha de familiar quem? O irmão. Então vai atrás do irmão, pedir a ele dinheiro, a parte da herança dele, para ele começar a reconstruir a sua vida. Seu irmão não recebe, nem tampouco dá a parte da herança dele. Então Léo vai começar a procurar emprego para sobreviver. E o emprego que ele consegue é de vigia numa empresa, numa fábrica, onde ele trabalhava sem ter céu aberto, né? Então, ele pegava muita frieza durante a madrugada. E aí ele adoece, contrai uma pneumonia grave e vai para o hospital. Chegando no hospital, Silas, que é o coordenador desse livro, coordenador espiritual desse livro, André, de Ação e Reação, eram as caravanas que saíam para socorrer, né, esses espíritos. Então, Silas, com mais outros, e André Luiz, estava aprendendo, vai nesse hospital, e André Luiz começa a perceber aquele homem, Léo, percebe ver todo o seu perispírito, mas percebe também ver todos os seus órgãos por dentro. E diz assim, pergunta a Silas, Silas, o que esse rapaz fez para merecer tamanha doença? Veja como estão os pulmões dele. Ele conseguia perceber por dentro como estavam os pulmões. E percebia também que em nenhum momento Léo reclamava. Percebia que também na sua áurea não tinha mágoa, que ele só vivia em oração com Deus, pedindo força a Deus, resiliência, entendimento, que na sua passagem espiritual, na sua morte, fosse tranquila. Em nenhum momento mostrava-se que ele tinha raiva, mágoa do irmão. E André Luiz
pergunta a Silas: Silas, a ficha reencarnatória desse rapaz, o que ocorreu? Aí Silas começa a contar a história de vida passada de Léo. E aí, vou contar para vocês, a gente percebe, a gente não lembra a nossa história de vida passada, mas percebe que as pessoas estão conectadas por algum motivo. É o que Joana diz aqui: ninguém renasce no grupo consanguíneo em situação penosa, sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. Olha o que ela fala. Você renascer num grupo consanguíneo em situação penosa, ela é uma razão para um cometimento libertador, ou seja, isso vai libertar você de algo se você souber agir bem. E aí fala, olha, Léo, na vida passada, ele há muitos anos atrás vivia no castelo, os pais também eram muito ricos, e tinha um irmão mais novo que também tinha transtornos mentais. Só que Léo, ele gostava de farra, bebedeira, de muita mulher. Os pais desencarnam e a parte do irmão que tinha transtorno ficou reservado com os tios, para que Léo não mexesse. O nome dele na encarnação passada era outro, não lembro agora. E aí Léo, nas suas farras e bebedeiras, começou a gastar toda a sua herança. E nessas farras no castelo, ele prendia seu irmão num sótão que tinha. Ele não tinha contato com o irmão ficava lá, tipo enjaulado, no fundozinho que tinha no castelo. Quando ele percebe que seu dinheiro está acabando, que ele não tinha mais dinheiro para a farra, ele teve uma ideia. Eu preciso que Léo morra, que meu irmão morra, para que eu era o único herdeiro, ele morrendo, a herança do irmão ia para ele, para que eu tenha posse do dinheiro dele. E aí ele arquiteta um plano. O primeiro plano era deixar o irmão ao ar livre, no palácio, tem uma parte que era aberta no palácio, para ele dormir nesse ar livre, na madrugada ele ficar doente e morrer. Só que o irmão dele ele tinha uma saúde muito boa e não adoecia. O máximo que ele pegava era uma gripezinha. Aí ele diz, poxa, então vou ter que ter outra ação. Então ele solta um escravo na madrugada, pega um punhal e mata seu irmão. Quando seu irmão morre, ele começa a gritar, chega, o escravo matou meu irmão e fugiu. E aí ele consegue ter posse da herança. Desencarna todo mundo no plano espiritual, na hora de recompor, junto com o Ministério da Reencarnação, quem vai ser quem na família, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser os irmãos, por que vai ser essas pessoas, o que precisam aprender, porque assim que é que organiza a reencarnação, as pessoas não vêm por acaso, eu já expliquei isso inicialmente. Então, Léo pede, esse rapaz pede para vir como Léo, com transtorno mental que o irmão tinha, e passar na pele tudo que ele fez o irmão passar. E avaliando a condição espiritual dele, percebeu que ele tinha condição de ter êxito na encarnação atual, passando por essas provas. Então, ele vem com o irmão, com um perfil que ele tinha, mas também que poderia mudar. Porque quando chega aqui no plano espiritual, chega no plano material, que a gente reencarna, vem as tentações. As tentações vêm o quê? De acordo com as nossas fraquezas, para que a gente venha sucumbir. Mas se eu tenho vigilância, eu vou dizer, não vou fazer isso não. Eu vou ter que ter mais atenção, não vou cair na tentação. Por isso que é importante vigiar e orar. Então o Léo, ele reencarna e ele consegue cumprir a sua missão, o seu resgate, sem guardar mágoa, sem guardar ódio de ninguém. E aí diz André Luiz que a dívida dele expirou. Ou seja, ele conseguiu evoluir. E isso, meus irmãos, é a história de cada um de nós aqui. Qual será o nosso compromisso com os nossos integrantes familiares? Com quem será que eu tenho que ter mais paciência e o olhar mais caridoso e mais atenção? É isso que Joana aponta. É aquele que deixa você mais impaciente, aquele que você não gosta de conversar muito,
Aquele que você não tem muita afinidade, é esse aí que você tem que ter um olhar diferente. E aí quem vai escolher se vai lograr êxito na encarnação atual é cada um. Léo, ele logrou êxito, pediu, foi concedido, mas por que foi concedido? Porque foi avaliado espiritualmente que ele poderia ter êxito. Porque ninguém vem com fardos que não consegue carregar. Toda prova que bate a porta da minha vida, eu consigo suportar, não, mas aprender com ela. Eu consigo carregar. Porque Deus não dá fardos pesados e ombros que não conseguem carregar. E esses fardos, eu vou até corrigir, que estou pegando sabedoria popular. Não é Deus que dá, mas nós pedimos de alguma forma para evoluir, para saldar nossos débitos em caráter pedagógico e não punitivo. E aí eu pergunto, que fica como reflexão para cada um, qual será a pessoa da família ou as pessoas da minha família que eu preciso aprender a amar mais? Para quando eu sair do plano terra, eu sair cumprido tudo que eu me comprometi no plano espiritual com êxito. É fácil? Não. Eu já vi irmãos que não se falam e que se odeiam por conta de herança, do outro desencarnar e o remorso até hoje acompanhar aquele que não perdoou. Então, às vezes, a gente não sabe o dia que a gente vai retornar para o plano espiritual, não. E a gente fica o quê? Postergando. Ah, amanhã eu vou lá falar. Não, hoje eu não estou preparado ainda. Não é assim? Amanhã eu vou. Enquanto existir amanhã, a gente vai o quê? Nesse processo o quê? De autossabotagem. Amanhã eu vou, porque o meu orgulho está dizendo, Jeane, não foi você que errou, foi ele. O primeiro passo tem que ser dele. Não é assim? E aí isso não é humildade, que estava na prece da nossa irmã. Então, quando eu dou meu primeiro passo, eu faço a minha parte, eu estou dizendo para mim, eu quero ser uma pessoa melhor. E observe que toda vez que a gente está em direção com a lei divina, que a gente está em movimento nas nossas ações com a lei divina, como a gente se sente? Em paz. A gente não sente angústia na alma, não sente vazio, porque naquele dia eu fiz tudo que era bom. Eu estava atenta, pratiquei o bem, sem estar propagando, porque a gente está numa fase também que precisamos ter vigilância. A gente faz uma caridade e a gente quer que o mundo saiba. Perdeu o sentido. Se eu quero reconhecimento do mundo, não estou querendo reconhecimento de quem? De Deus. Então, quando eu começo a estar nessa direção com a lei divina, eu estou em paz. Observe, quando você ajuda alguém, que você fala, poxa, estou me sentindo tão bem, me sentindo como fosse um pássaro voando, ou um espírito voltando. Mas quando eu respondo mal a alguém, quando eu sou grossa com alguém, perdi a cabeça, como a gente se sente? É uma angústia, é um peso, é um mal-estar. E a gente é tão vigilante e não percebe porque a gente está assim. A gente não percebe. Por isso que viver em família, primeira família do nosso lar, a família do trabalho e a família sociedade, que a nossa família também, nós somos responsáveis aqui uns pelos outros, não podemos ser omissos ainda. Por isso que, vou até procurar aqui, no livro As Leis Morais da Atualidade, de Cristiano Toshi, ele diz assim, olha, a família é o nosso dever imediato. A humanidade é o nosso campo de batalha. E ele fala dois perfis de pessoas. Tem pessoas que falam assim, olha, eu vou fugir do lar em nome da caridade, porque conviver com os meus pais não é fácil. Então, conviver com esses filhos no trabalho não é fácil. Aí se enche de caridade o dia todo. Vem para o centro espírita todo dia, passa o dia na rua entregando pão, ajudando o povo. Mas a intenção é fugir da responsabilidade do lar. Aí ele diz que isso aí é egoísmo. É abandonar o dever
dando como desculpa o dever. E aí tem outro perfil que ele fala. Tem pessoas que desprezam a humanidade, ou seja, olha, eu tenho que cuidar da minha família, porque sou a minha família, porque eu sou os meus filhos, e eu não olho o quê? Para os meus irmãos de caminhada, os meus colegas de trabalho, que às vezes está lá, não tem dinheiro para comprar um almoço, que chega triste, eu não observo para conversar. Pessoas que a gente vai se encontrando na nossa caminhada, na nossa existência, e eu não estou me incomodando, porque a minha família é o meu dever imediato. Aí o que ele fala, Cristiano Toshi? Desprezar a humanidade sem justo motivo, em nome do lar, é implantar o egoísmo, onde devemos estender a caridade. E Jesus deixou bem claro, antes de desencarnar, antes de voltar para o mundo dele, para o reino de Deus, ele olha para Maria e olha para João. Ele percebe a dor que aquela mãe estava carregando e vendo seu filho ali crucificado, que nada devia. Percebe também o sentimento de João e diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Essa fala de Jesus, ele diz o quê? Olha, vocês são irmãos em humanidade. Somos uma família e humanidade. Cuide dos nossos irmãos. Por isso que Maria e João vai para Chopin em Éfeso começar a cuidar, fazer o trabalho de Jesus. Abarcar, acalorar aquelas pessoas que estavam desprezadas na sociedade. E quantas pessoas hoje estão desprezadas na sociedade? Diversas, meus irmãos. Saindo do lar agora e voltando para a área para a sociedade. Uma coisa que é muito importante a gente se preocupar com os nossos exemplos. A gente fala assim para o meu filho: filho, olha, não fume não. Fumar dá câncer de pulmão. E eu não saio com o cigarro da boca. E o filho tá, e criança é bom de observar, viu? Criança é bom. Meu filho, olha, dirigir bebendo não pode. É cometer uma infração grave, isso é perigoso. Mas o pai está lá com a latinha de cerveja e o filho no banco atrás observando. Então, Bezerra de Menezes, ele fala bem assim, ó, ensinar, mas fazer. Crer, mas educar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. E, para finalizar, só tem 4 minutinhos, eu queria lembrar da história de Joana de Cusa. Está lá no livro Boa Nova. Ela chega para Jesus, ela sofria com seu esposo, o intendente de Antipas. Ela chega lá, mestre, eu quero te seguir. Eu preciso te seguir. E ele fala, filha, quer me seguir? Estou resumindo o diálogo de Jesus com ela. Volta para o teu lar e ama teu marido. Se você não consegue amá-lo como marido, veja-o como um filho. Porque o amor de mãe supera tudo. Olha a sabedoria de Jesus. E ela vai, volta para o lar, cuida daquele marido que está doente, como se fosse seu filho. E ele, antes de desencarnar, pede perdão a ela e se transforma. Quer dizer, e ainda Jesus fala assim para ela: olha, Joana, os sãos não precisam de médicos. Ou seja, disse para ela que era médica, ela que tem que dar o exemplo e cuidar daquele espírito que veio como marido dela. E ela é tão devotada, segue tanto Jesus, e vê aquele homem como filho, mas não como marido, porque, um exemplo, alguém faz algo, meu esposo faz algo para mim que me machuca, mas se eu começar a ver ele não mais como esposo, e sim como filho, a dor diminui. Porque como filho a gente releva tudo. Olha a sabedoria de Jesus. E ela cuida, e ela foi um exemplo de mulher. A mulher adúltera, aquela que ia ser apedrejada. Quando todo mundo sai, o que Jesus fala? Cadê os teus perseguidores? Não está mais aqui, Senhor. Ele diz, vai e não peques mais. E ela muda de cidade, vai morar na Choupana. E a transformação, as pessoas que tinham contato com Jesus, elas se transformavam. É que nem a gente, o contato com o Evangelho. Quando a gente começa a estudar,
ter a vontade de ser uma pessoa melhor. Então, as pessoas elas se transformavam nesse contato com Jesus. E ela vai para outra cidade, vai morar numa casinha, numa choupanazinha simples, e faz o trabalho de propagar a caridade, o bem, acolher os necessitados. Só que o seu marido não a perdoava, queria perseguir, queria encontrar ela. Depois de muitos anos, ele já bem velho e doente, ele procurando ela ainda, ele bate à porta dela sem saber que ela era pedindo ajuda. Ela o reconhece. Ela lembra das palavras de Jesus. Ela cuida daquele homem, dá medicamento naquele homem e ele desencarna nos seus braços, através do perdão dela. Veja como o perdão e o amor é libertador. E a vida é assim, olha. Se hoje eu não consigo perdoar essa minha irmã, daqui a pouco, agora eu não consigo, a vida vai me dar recursos para eu aprender a perdoar. Venho numa casa espírita, que uma amiga me convidou, que nesse senhor está aqui pela primeira vez, escuto a mensagem, o evangelho, algo me toca, eu digo, eu vou de novo. E eu começo, aí vai me dando recursos. E eu vou começando a ter na vontade, a necessidade de ser uma pessoa melhor, de buscar o quê? O autoconhecimento. E depois de alguns anos mais, ela volta para o meu caminho. E aí eu estou mais madura para começar o processo de perdão e para tratá-la diferente. É assim que a vida funciona. Se os senhores fizerem uma anamnese agora, da sua idade da infância até agora, e lembrar de pontos, de pessoas que machucaram, que feriram, e que de alguma forma a vida trouxe de volta para a vida de vocês, talvez sejam mais maduros e tiveram um comportamento diferente. Isso é ser família. Isso é trabalhar o educandário do amor em família, começando pelo nosso primeiro lar e estendendo para a humanidade. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não esqueçam de fazer o evangelho no lar. É muito, mas muito importante o evangelho a gente praticar, exercitar em nosso lar. Mesmo que o filho, o marido, o pai, a mãe, o companheiro não queira participar, faça em voz alta. Você não está sozinho. O Espírito tem ali perto. E eles vão vindo. Um deles participam do Evangelho com vocês. Mas façam a parte de vocês. E eu queria deixar uma mensagem final, que foi extraída do livro Ação e Reação, dito por Silas. Ele diz assim, quando a nossa dor, é bem forte essa frase, quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que a gente possa se reencontrar outras vezes.